Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma ótima madrugada aí pra você que está vendo esse vídeo. Meu nome é Mati e sejam bem-vindos a mais uma parte de Code Geass. E dessa vez é a parte final da primeira temporada que finalmente, após 2 meses, chegamos nela. E eu espero muito que daqui a 2 meses ou 1 mês e meio a gente já finalize a segunda temporada. Então, sem mais enrolação, vamos direto para o vídeo. E antes de prosseguir ao ponto que eu terminei o último vídeo, eu queria dizer sobre as pesquisas que o Bartley estava fazendo. Que ele estava fazendo aquelas pesquisas para tentar recriar o poder da C2 em Jeremiah. Porém, ele acordou antes do previsto e estava mentalmente instável. E fica louco ao ouvir a voz de Zero naquele momento que ele deu aquela ordem que iria esperar a rendição até as meia-noite. E por falar nesse momento, iremos prosseguir com o vídeo anterior. Porque o que ocorreu é que o Lelouch deu algum jeito de usar um Geass em algumas pessoas responsáveis na manutenção e no monitoramento das camadas de prevenção de terremotos que tinha no assentamento de Tóquio. Para quando eles ouvirem algumas determinadas palavras de Zero, que foi esse tal aviso para que Britânia se rendesse, ativasse o comando do Geass e desmoronassem a camada exatas meia-noite. O que eles obviamente fizeram, e somente essa ação já sobrerrou vários soldados de Britânia, mas alguns, como a própria Cornélia, por sua experiência ou habilidade, conseguiram escapar sem danos críticos dessa manobra de Zero. E por algum motivo não tem nada a ver com o vídeo, tá? Mas esses 2 últimos episódios tem uma abertura nova que parece mais um AMV de 2007, tá ligado? Mas que também tem uma das melhores músicas de abertura da franquia inteira. Eu não entendi o porquê eles fizeram isso, mas eu achei do caralho a música, então parabéns aí pra quem teve essa ideia. E voltando, Jet Hart se questiona sobre como o Zero conseguiu persuadir o pessoal responsável pelas camadas, né? Começando a acreditar na teoria do Jeremiah e a Violeta que eles contaram no início do anime, sobre ele poder dar uma ordem para as pessoas. E voltando para o campo de batalha, o Todo coordena o ataque dos cavaleiros, mandando alguns tomarem conta do porto, outros da mídia e também outros para atacar níveis inferiores de Tóquio. Enquanto Cornélia pediu para suas unidades recuarem até o forte principal de Tóquio para se reorganizarem, mas ela logo é atacada por Todo e os 4 lâminas. E ela vê um colega de trabalho se sacrificar na frente dela e logo Killfort chega ali para ajudar, ficando para trás para que ela recuasse, o que ela aceita somente após ele dizer que estaria lutando também por Eufímia e que voltaria com certeza vivo daquela batalha. Então ela decidiu recuar por causa disso. Guilford esse que estava com a mesma espada que o Lancelot possuía e estava lutando de igual para igual com Todo, e recuou somente quando o esquadrão de Darton chegou no local para atacarem de frente com seus Nightmares diferenciado focado em ataque a longa distância. O Zero então manda o seu próprio esquadrão e as forças especiais dos cavaleiros tomarem conta da escola Ashford para fazerem de lá como base, mas pede para não machucarem nenhum civil. E na Avalon, o Suzaku é impedido por Lloyd de pegar o Lancelot, mas ele desacata essa ordem, só que o Lloyd pega a chave do Lancelot e sai fora em direção à batalha. E estava ocorrendo uma reunião com os altos conselheiros do Império de Britânia, só que o Charles não estava presente porque a gente sabe que ele estava naquele mundo estranho. Eles repercutem a notícia que a Federação Chinesa estava mandando tropas para atacarem os portos e também o fato que Cornélia estava precisando de reforços. E então os Neseios se oferece para ajudar a Cornélia. E o próprio Alto Conselho Britaniano admitiram que o plano de Eufímia foi uma falha absurda. E do lado dos cavaleiros, o Zero e a C2 estavam no alto cuidando das forças aéreas que estavam atacando, claro, com seu canhão Hadron. E lá do alto, o Zero arma sua equipe para um plano que estava fazendo, que contava com um colaborador que estava dentro da escola Ashford. E no momento que perguntou qual o nome desse colaborador, ele toma ciência que a sua própria empregada era esse tal colaborador. E então Jet Hart invade a área da mídia e toma conta do local.
E os cavaleiros também tomaram conta da escola de Lelouch, que ao invadirem a sala do conselho, o Rivals dá uma de herói e defende a Mira e Shirley Nunali do imbecil do Tamaki que estava ameaçando eles, que se irritou com essa ação e quase deu um tapa com a arma em Rivals, mas o Zero chegou na hora e deu uma bronca nele, ao mesmo tempo que falava aos estudantes que iria garantir a segurança deles. E é mais que óbvio que essa desculpa de invadir a escola era apenas para manter os cavaleiros perto de Nunali para a protegê-la. E para tentar ganhar a confiança desse conselho, a Karen se revelou ali e pede para que eles tenham calma e promete que não machucarão ninguém. E Shirley aproveita para perguntar para Karen e Lelouch o que eles fizeram com ela anteriormente. Ela sabe que o Lelouch fez alguma coisa na mente dela, mas Karen não entende porra nenhuma do que ela está falando. E o Og entrou nesse exato momento na sala para noticiar para o Lelouch que o Lancelot estava em ação. Lancelot esse que estava puto matando qualquer um que aparecesse na sua frente, só se importando em achar o Lelouch, e nem mesmo Karen escapou de seu ódio, porque ela a princípio foi enfrentar o Lancelot e quase foi morta por ele após perder a batalha. E só não foi porque o Lelouch apareceu na hora e o convidou para um X1 que de X1 não tinha coisíssima nenhuma, pois ele atraiu o Lancelot até a escola e usou todos que estavam na sala do conselho estudantil como refém, deixando a Shirley vendo aquela situação incrédula, já que ele estava fazendo a própria irmã de refém. Mas isso era apenas um truque para forçar o Suzaku a fazer um movimento por debaixo dele, o que o faria entrar na área de influência do Cashful Disturbed, fazendo assim o Lancelot ser desativado e o Lelouch seguir com o seu plano, saindo dali em direção ao Palácio de Britânia em Tóquio. E a Cornélia nesse momento também chegou no palácio para coordenar sua linha defensiva e tem a informação que as tropas de Snezeo chegarão em 30 minutos. E então ela tem a ideia de fazer os seus soldados vazarem essa informação para fazer alguma coisa e manda os restantes para a linha de frente, e ela diz que ficará ali para preparar algum tipo de festa, que já já chegaremos lá. E bem, o Og era o responsável por coordenar a base da escola, e ele tem a informação que uma mulher foi capturada nos arredores da escola, e ele vê que foi a própria Violeta, e então ele diz que vai conversar a sós com essa prisioneira. Acontece que após recuperar a sua memória, ela foi instintivamente até a escola por saber que a culpa de tudo que ocorreu com ela era de Lelouch, sabendo do poder que o seu Guias possuía e achando que por alguma consequência do próprio Guias, ela se apaixonou por Og. Og esse que havia dado o nome dela de Shigusa, já que ela não lembrava nem do próprio nome, e pede desculpas por não ter contado para ela ser um cavaleiro, mas afirma que estava fazendo tudo isso para que os dois pudessem viver juntos. Ela então fala o seu verdadeiro nome, ao mesmo tempo que rouba a arma dele e diz que isso dos dois viverem juntos é um absurdo e atira na barriga dele e sai dali. E após o Lancelot ser inutilizado e toda a tropa de Todo recarregar os seus Nightmares com suprimentos roubados, o ataque dos cavaleiros à sede principal de Tóquio começou, com Lelouch no topo para destruir os reforços aéreos que estavam chegando e pousa no topo da torre. Lá ele vê um jardim e diz que esse local era parecido com a tal Vila Ares, com C2 dizendo que também conhece esse lugar, só que não fala o motivo por agora, porque ela está esperando uma hora exata para falar sobre isso. Não dá nem tempo do Lelouch questionar isso, porque Cornélia havia previsto que ele pousaria ali e ficou de prontidão para atacá-lo, o dando boas-vindas a essa festa que ela preparou para ele, o atacando. E mesmo com a tecnologia superior do Gawain, o Lelouch e a C2 estavam tomando um pau de Cornélia, e ao voar dali para escapar dela, ela se agarrou com seu gancho no Gawain, e na hora que ela iria finalizar aquele Nightmare, ela é atingida em cheio por uma lança pelas costas. Acontece que a ordem que o Lelouch tinha dado no episódio anterior para Darton era justamente essa para ele agir na hora H, e foi ele que atirou essa lança, sendo descartado logo em seguida por Lelouch, que atirou com o canhão Hadron nele, o desintegrando.
E então Lelouch sai do Gawain e revela sua face para Cornélia, que claro se surpreendeu e percebe que ele havia feito toda essa loucura pela Nunnally, e que a análise de Dalton sobre Zero ser alguém com ódio profundo da família real estava realmente certa. E então ele usa seu guias para ela responder algumas de suas perguntas, começando perguntando se foi ela que matou a Marianne, o que ela nega, e então ele pergunta se ela sabe quem foi, e ela responde que não sabe, o que surpreende ainda mais o Lelouch, já que Cornélia era a responsável pela guarda de Marianne, e justo naquele dia ela havia retirado as suas tropas, e pergunta do porquê ela fez isso, com a resposta sendo que a própria Marianne que pediu para que ela retirasse suas tropas. Isso deixa o Lelouch completamente confuso, já que isso indicaria que sua mãe sabia que seria atacada naquele momento, mas não quer acreditar isso porque isso acarretaria nela pondo os próprios filhos em risco nesse tal ataque, e pergunta para Cornélia se ela sabe de alguém que sabe a verdade, e ela responde que Jnezael deve saber, já que após algumas investigações independentes que ela fez, ela descobriu que Jnezael, por ordem do próprio Charles, retirou o corpo de Marianne no dia, e o caixão do enterro dela, estava vazio, e nessa hora a C2 se desesperou do nada e pediu para o Lelouch voltar para o Gawain, já que ela sentiu que a Nunnally foi sequestrada. E bem, o que ocorreu é que houve uma confusão na escola por causa de Olg levar um tiro, e a Nunnally aproveitou ela para pedir para que os demais fossem ajudar o Suzaku, ficando ali sozinha na sala. E quando isso aconteceu, o V2 apareceu do nada e a sequestrou. O Lelouch a princípio não acredita em C2 até ela dizer que a levaram até a Ilha Kamini. E nesse momento do nada, apareceu um Nightmare bala de canhão para atrapalhar ele. Era o laranja que havia fugido do laboratório após causar uma certa confusãozinha lá. E então ele ataca imediatamente, impedindo o Gawain de fugir, e eles também não conseguiram pegar a Cornélia nessa fuga. E então eles lutam no ar. E então o Lelouch liga para o Og, e quem atendeu foi um tal de Minami que disse o que ocorreu. Lelouch deu um foda-se para a situação atual de Og, dizendo que acharia um substituto depois, e pede para que verificasse se a garota de cadeiras de rodas ainda estava na sala. O que ele diz que todos os alunos sumiram. Então Lelouch desliga e liga para o Rivals, que estava com os outros tentando achar alguma brecha para fazer alguma coisa para salvar o Suzaku. E então ele confirma no telefonema que eles não estavam com a Nunnally naquele momento. E logo após isso, o Rivals e os alunos são capturados pelos cavaleiros. Enfim, ele fez isso durante a batalha com Jeremiah, que continuava a perseguir o Gawain. E então o Lelouch usa um esquadrão para tentar derrubá-lo, mas não conseguiu. Então ele usa um plano B, atraindo ele até um local onde atirou com um canhão num prédio que caiu em cima do Nightmare do Jeremiah, assim se livrando temporariamente do laranja. E então o Lelouch entra em contato com Todo e diz para ele assumir o comando da operação e deixa o Jethart no lugar de Og, e que a partir dali ele iria cortar a comunicação com eles, pois estava indo fazer alguma outra coisa. O Todo não entendeu nada e nem deu tempo de raciocinar, pois ele estava no meio da batalha para invadir o castelo de Tóquio. Os alunos capturados então são levados até Tamaki, que estava coordenando a extração do Suzaku de dentro do Lancelot. E então ele aponta a arma para eles, com Shirley dizendo para chamarem o Zero, que ela sabe que o mesmo defenderia eles. O Tamaki então, que não estava apontando uma arma para eles, decidiu apontar falando que ele conhece o Zero mais que eles e ameaçou atirar. Mas o Suzaku nesse momento, para salvá-lo, sai de seu Nightmare e o Tamaki então muda o alvo para atirar nele, que foi salvo pelo gato Arthur, que atacou o Tamaki na hora, e o gato só não levou um tiro também, pois a Avalon chegou naquele momento, naquele local, para o resgate de Suzaku. O que acontece é que naquele momento que o Lloyd tentou impedir o Suzaku de pegar o robô, era apenas uma desculpa para tentar salvar a vida dele de fazer uma bobeira como essa que ele estava fazendo, de ir sozinho contra os rebeldes, mesmo ele não admitindo isso para Cecily. Essa que foi até o resgate de Suzaku e os alunos pilotando um Nightmare com recursos semelhantes ao Lancelot, quebrando o Cashford Disturbed, fazendo assim o Lancelot voltar a funcionar e dando a ele um braço de Sutherland, já que o braço do Lancelot havia sido perdido numa luta com Kallen,
momentos antes, e então o recarregou pedindo para ele ir atrás de Zero. E quando ele ia fazer isso, a Cornélia o chamou no canal privado para ele ir até onde ela estava. E o Lloyd aproveitou para confirmar que Rakshata era a cientista que estava por trás dos Cavaleiros Negros. E então óbvio que o Suzaku foi até o local onde estava a Cornélia, que o pediu para esconder que ela estava ferida, pois isso poderia afetar a moral dos seus soldados. E então diz para ele ir atrás de Zero, que foi até a Ilha Kamini, dizendo não se lembrar de nada do que aconteceu no encontro dos dois além disso, e aproveitou para nomeá-lo como Cavaleiro de Honra de Britânia. E seu último pedido a ele foi que ele limpasse o nome de Eufímia nessa operação indo atrás de Zero. E então voltaremos um pouco para a escola para finalizar essa parte da guerra, pois lá o Lloyd estava resgatando os estudantes e os levando para sua aeronave enquanto a Cecily batalhava com os Cavaleiros Negros que estavam recuando por hora daquele local, porque já perderam a posse dele, né? E o Jet Horde então notificou o que estava ocorrendo para Kaguya, que estava no centro de operações móveis, que eu esqueci de falar que o Lelouch roubou ele no estádio. Jet Horde esse que não entende o que caralhos aconteceu com Zero para ele abandonar eles ali. E os Cavaleiros Negros estavam completamente confusos do porquê o Zero sumiu logo agora no ápice da batalha. E o Og então entra em contato com a Kali pedindo para ela seguir o Lancelot, que ia atrás de Zero. Sabendo dessa informação porque a Rakshata hackeou o Lancelot e ouviu toda a conversa dele com a Cornélia e pediu para ela ir salvar o Zero, aquele que estava carregando o sonho de Naoto. E no meio da luta na escola, do nada a Nina apareceu com Ganymede, que é aquele Nightmare antigo, e Lloyd pede para que todos parem de atirar, com a Rakshata concordando e pedindo para os cavaleiros cessarem fogo por saber que o Lloyd não se desesperaria por qualquer coisa. O que aconteceu é que a Nina estava ameaçando explodir uma bomba ali mesmo caso não falassem para ela onde estava o Zero. Bomba essa que Lloyd confirma que tem o potencial para explodir instantaneamente todo o assentamento de Tóquio. E então amanheceu e a batalha de Tóquio estava chegando no fim, com o exército de Britânia praticamente virando o jogo e partindo para a ofensiva contra a linha de frente dos cavaleiros, com aquela mina de cabelo azul dos cavaleiros que sempre aparecia desconfiando do Zero morrendo na frente do carinha de cabelo azul que fica puto com o Zero por causa disso. E todos não entendem o do porquê ele abandonou eles logo nessa hora. Então a partir de agora, assim como o Zero, abandonaremos essa batalha e falaremos só de Lelouch e C2. Lelouch esse que estava extremamente pensativo, já que estava achando que tudo que fez até agora foi em vão se não tivesse Nunnally ao lado dele. E então chegam naquela caverna, com C2 não reconhecendo aquele local, mas deixando no ar para Lelouch a existência de outros locais parecidos com esse. E diz não saber se o oponente também tinha o poder do Guias. O Lelouch decide acreditar nela por ambos ainda serem cúmplices, e ela o agradece por isso. E nesse momento, os dois são atacados por aquelas clássicas visões do Guias, só que dessa vez com mais detalhe, com o Lelouch vendo a C2 numa guerra de trincheiras da Primeira Guerra Mundial sendo morta ali mesmo, e voltando ainda mais das memórias de C2, até mesmo para a Idade Média, vendo ela sendo queimada numa fogueira como bruxas e também diversas outras mortes que ela teve, como por exemplo sendo torturada, guilhotinada na França, o que me deixa pensativo do o que caralhos ela estava fazendo na França em plena Revolução Francesa, numa guerra aleatória e até mesmo no altar de uma igreja. E a C2 então explica para o Lelouch que essas são suas memórias como bruxa, que não sabe se em algum momento foi humana ou não, e se foi, ela perdeu a memória, obviamente, e que todas as pessoas que se importavam com ela ou a odiavam já se foram há muito tempo, e que ela permanecerá sozinha pela eternidade. O Lelouch então diz para ela que ela não está sozinha ali, pois ambos ainda são cúmplices, e se ela for uma bruxa, então ele só tem que se tornar o Rei Demônio. Então aquelas visões passam e eles são atacados logo em seguida pelo Jeremiah, que seguiu eles até ali. A C2 então diz para o Lelouch prosseguir com cuidado, porque ela cuidaria do Jeremiah a partir dali, dando um beijo nele. Devia ter sido eu! Devia ter sido eu! Devia ter sido eu!
e desejando que o Lelouch vença e derrote o seu próprio passado. Partindo para cima de Jeremiah, o agarrando em um ataque, Sui Ishida se joga no oceano junto com ele. E obviamente se Sui Ishida é uma censura para você sabe o que. E então o Lelouch entra na caverna e quando ele ia abrir uma porta que tinha lá, o Suzaku chega ali e dá um tiro nele. Então Lelouch, que estava com a máscara do Zero, se vira e tenta argumentar sobre Suzaku estar errado por defender a Euphemia. Mas Suzaku diz saber do poder do Guias e o chamou de covarde. A Karen estava nas costas mirando em Suzaku, mas ele percebeu e pergunta para ela se ela não está curiosa sobre a identidade do Zero. E então o Suzaku atirou naquela máscara, a quebrando e revelando assim o rosto de Lelouch para os dois, que confirmou a sua identidade dizendo ser o homem que, através dos Cavaleiros Negros, tinha o objetivo de ter o mundo em suas próprias mãos, fazendo Karen chorar perguntando se ele usou ela e os Cavaleiros Negros para seus objetivos, o que ele responde que sim, e por consequência disso o Japão estava liberto, então de certo modo foi benéfico para ela. Bem, o que acontece é que o Suzaku já estava suspeitando há algum tempo que o Lelouch poderia ser o Zero, talvez porque o Lelouch deu umas bolas fora muito gigantescas nessa temporada inteira, né? Como por exemplo, ele ser uma das únicas pessoas a saber sobre a verdade sobre o pai do Suzaku e usar isso como Zero para argumentar contra o Suzaku. E também porque ele estava em Shinjuku quando o Zero apareceu e principalmente porque ele conhecia a C2, né? Essa que estava trabalhando para o Zero. Porém, ele ainda não tinha confrontado o Lelouch porque ele queria acreditar nele. E dizendo que agora ele vê que o Lelouch traiu não somente ele, mas Yuffie e a própria Nunnally. Então Lelouch diz que por consequência disso, a mesma Nunnally foi sequestrada e propõe uma trégua temporária com Suzaku para salvá-la. Suzaku esse que diz que se ele queria mesmo uma trégua temporária, por que ele não fez isso com Yuffie? O que o Lelouch diz que isso é passado por agora, o que me deixa pensativo que era só o Lelouch tentar explicar o que aconteceu realmente, né? Mas enfim, essa simples fala revoltou Suzaku, que apontou uma arma novamente para Lelouch, dizendo que ele não tinha mais jeito e que tem certeza que Lelouch trairia a todos novamente, assim como o mundo o traiu uma vez. O Lelouch então tenta rebater, o chamando de tolo por achar que o mundo mudaria apenas com seu idealismo. E então colocou uma Sakuradita líquida no seu peito, assim indiretamente usando a Karen e o Suzaku como refém, já que se seu coração parasse, essa Sakuradita líquida explodiria o local, soterrando todos ali. E aproveita para perguntar para Suzaku quem o contou sobre o Guias, já que muito provavelmente era a mesma pessoa que sequestrou a Nunnally. O que o Suzaku diz que não contará, já que o mundo a partir dali continuará sem a existência de Lelouch, que a própria existência dele foi um erro que será removido e que Nunnally a partir dali será cuidada por ele mesmo, no caso o Suzaku. O Lelouch então se revolta com toda essa faladeira do Suzaku e aponta uma arma de volta para ele, com o anime deixando a tela escura e logo em seguida um tiro sendo ouvido, e esse sendo o final da primeira temporada de Code Geass e o final também desse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Logo mais eu trago um compilado dessa primeira temporada, né? Eu acho que antes mesmo de eu trazer a segunda ou durante ela eu faço isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, dá um like, se inscreva. Eu queria falar aqui que eu estou fazendo um roteiro também secundário sobre um mangá que eu gosto muito e que eu acho meio injustiçado. Então é isso, valeu, falou, estou indo embora, fiquem com Deus, fui.